Bom, então vamos ver agora como a gente faz a tomada dos dados. A gente já fez a conexão aqui no Cobra 3. Lembrando que agora a gente vai precisar de dois cronômetros, então a gente vai ter dois starts. E a gente não vou entrar em detalhe em como a gente fez de fato a configuração aqui, mas eu vou ilustrar com bastante cuidado o que a gente está medindo agora. É uma combinação do que a gente estava chamando de configuração 1 e 2. A gente vai medir tanto o intervalo de tempo de passagem da vela, quanto o intervalo de tempo que o carrinho leva entre as duas passagens no sensor. Então, vou ligar aqui o soprador de ar. Colocar o programa para funcionar. Então eu vou lançar o carrinho com a mão. Eu só vou fazer em câmera lenta agora para a gente ver o que está medindo. Então a gente vai ver que o cronômetro 1 vai começar a contar quando o carrinho entra aqui. Então o cronômetro 1 começa a contar. E quando o carrinho sai, então ele termina de contar o cronômetro 1. Então a gente tem um intervalo de tempo que o carrinho leva para atravessar a vela na subida. Ou seja, a gente pode medir a velocidade quando o carrinho está subindo. E o cronômetro 2 começa a contar o tempo. Então o cronômetro 2 está contando o tempo que o carrinho leva para subir, parar, começa a voltar. Quando o carrinho chegar na vela de novo, ele vai interromper o tempo do cronômetro 2, interrompe o tempo do cronômetro 2 e começa a marcar o temporizador 1 de novo. Que vai terminar de marcar quando ele terminar de passar. Então, com isso a gente tem o seguinte: a gente consegue medir a velocidade do carrinho no movimento de subida, a velocidade do carrinho no movimento de descida, e a gente tem o intervalo de tempo que o carrinho leva desde que ele sai do sensor, subindo, até entrar no sensor na volta. Nota que esse intervalo de tempo não é exatamente o intervalo de tempo que a gente usa na determinação da aceleração, que o professor André Bessa comentou. A gente precisa do intervalo de tempo entre as duas velocidades instantâneas, a velocidade V1 na subida e a velocidade V2 na descida. Então, para a gente fazer essa correção, lembra que é a metade do instante, né? O instante o carrinho está subindo. O instante em que o carrinho possui essa velocidade média na subida, ele acontece no instante médio durante esse intervalo de tempo. Então eu tenho que somar essa metade desse tempo, né? Porque o cronômetro 2 começa a marcar quando o carrinho está aqui. Eu quero que comece a marcar quando o carrinho está com aquela velocidade instantânea. Então soma essa metade do intervalo medido durante a subida e analogamente na descida. Quando o carrinho está descendo, o cronômetro para quando ele entra aqui. Mas o carro só vai ter aquela velocidade V2 que a gente está medindo, aquela velocidade média, quando o carrinho estiver com a velocidade instantânea, quando estiver aqui na metade do tempo. Então eu tenho que somar com esse metade desse intervalo de tempo na segunda passagem, na descida. Bom, vamos repetir essa tomada de dados em câmera lenta agora, mas vou usar a mesma notação que está no roteiro para vocês fazerem a identificação lá, que está lá na figura 3. Vou ligar aqui o programa médio. Então, esse primeiro instante de tempo em que o carrinho começa a entrar no sensor é o que a gente chama de T0 na figura. E quando a vela termina de atravessar o sensor, é o que a gente está chamando de T1. E aí o carrinho vai até lá em cima, até parar, volta. Quando a vela começa a atravessar novamente o sensor, esse é um instante de tempo T2. E quando ele termina de atravessar a vela, esse é um instante de tempo T3. Então esses são os instantes de tempo que a gente coleta com os dados. Bom, agora eu vou tentar juntar todos esses instantes e intervalos de tempo para a gente tentar ver como a gente consegue determinar a aceleração. Então a gente tem o carrinho inicialmente em movimento de subida. Quando ele atravessa a vela, a gente tem a velocidade inicial, velocidade de subida. Então ele vai subir, a gente vai medir esse intervalo de tempo entre o instante que o carrinho sai da vela até ele começar a entrar na vela.
e aqui a gente tem a velocidade de descida, que é a velocidade final. Então, a aceleração, né, média, como no outro vídeo que o professor André explicou, é um ΔV sobre ΔT. Então é a velocidade final de descida menos a velocidade inicial de subida pelo ΔT. Lembra de tomar cuidado com a orientação, né? Se você chamar a velocidade de subida como positiva, a de descida que está no sentido contrário vai ser negativa, ou vice-versa. Então tá claro que quando o carrinho está no movimento de subida, por exemplo, o intervalo de tempo que a gente usa para determinar a velocidade é o intervalo de tempo que a vela leva para atravessar. Então, com esse L, que é o comprimento da vela, sobre esse ΔT, a gente tem a velocidade do carrinho. Mas na aceleração, que é esse ΔV sobre ΔT, qual é esse intervalo de tempo que a gente usa então? É o tempo que o carrinho, desde que começa a entrar aqui na vela, subir, descer e até ele terminar de sair da vela aqui? Ou é exatamente o que a gente mediu, que é quando ele acabou de sair da vela, sobe, desce, esse intervalo de tempo? Bom, se vocês se lembrarem do vídeo sobre velocidade instantânea, velocidade média que o professor André gravou, vocês vão lembrar que essa velocidade média na subida, por exemplo, que a gente determina, ela é numericamente igual à velocidade instantânea do carrinho em algum instante que ele está atravessando o sensor aqui. Isso acontece exatamente no instante médio, ou seja, nesse caso de subida, é no T0 mais T1 dividido por 2. Então esse é um instante em que o carrinho tem aquela velocidade instantânea. E analogamente isso acontece na descida. Então o carrinho desce, o carrinho tem aquela velocidade, a velocidade instantânea V2, naquele instante médio em que a vela está em alguma posição intermediária no sensor. Então esse denominador da aceleração, ΔV sobre ΔT, esse ΔT é a soma desse intervalo que a gente mede diretamente com o cronômetro, entre o instante de tempo que o carrinho sai do sensor até voltar para o sensor, corrigido por essas duas metades de intervalo de tempo na subida e na descida. Então, na subida é a soma do ΔT0 mais ΔT1 sobre 2, e na descida tem que somar com metade desse intervalo, que é o ΔT3 menos ΔT2 dividido por 2.